Nação rubro-negra, tudo certo com vocês? Hoje o Radar chega com uma notícia de peso pesado, dessas que mexem com o coração de qualquer flamenguista, e o assunto é Thiago Almada. Mas antes de eu soltar a bomba, presta atenção porque tem detalhe, tem contexto, tem bastidor, e eu vou te explicar tudo com calma, do jeitinho que só o Radar faz, sem enrolação e sem inventar história. Se você é novo aqui, já deixa um inscrito, ativa o sininho, porque o assunto de hoje é grande e amanhã tem mais. A informação que pegou todo mundo de surpresa. Segundo apurou a coluna do Fla, com Rodrigo Rock Hudson, o Flamengo tem acordo verbal fechado com Thiago Almada e já se movimenta para tentar dar aquele balão, aquela ultrapassada no River Plate, que até então parecia com a negociação praticamente encaminhada pelo jogador. Ou seja, nação, o Mengão não ficou parado assistindo o River se aproximar do argentino. Pelo contrário, entrou pesado, silenciosamente e conseguiu construir um caminho que pode surpreender todo mundo nas próximas semanas. Bloco 3. Entenda a novela, o River Plate e o Atlético de Madrid. Para você entender o tamanho dessa história, precisa voltar um pouco. O River Plate tinha praticamente certa uma negociação com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada, um acordo que giraria em torno de 104 a 117 milhões de reais, considerando cerca de 50% do passe do atleta. Só que aí mora o problema. Uma boa parte desse dinheiro, dessa estrutura financeira da venda, está amarrada a um banco americano ligado à Eagle Football Holdings, o mesmo grupo que é dono do Botafogo aqui no Brasil. Esse banco foi quem, lá atrás, emprestou o dinheiro para o Atlético de Madrid comprar o Almada junto ao Lyon. E agora, para liberar a venda para o River, esse banco está exigindo garantias bancárias muito mais rígidas, muito mais sólidas do que o clube argentino consegue apresentar nesse momento. Onde o River está travado, e é exatamente aí, nação, que a novela emperra. O River quer parcelar o pagamento, quer negociar em condições mais confortáveis para o caixa deles, só que o banco não está satisfeito com as garantias oferecidas. Resultado, a negociação, que parecia queimando etapa, andando rápido, ficou travada na parte burocrática, na parte financeira. E enquanto o River se enrola tentando convencer o banco, o tempo passa e abre brecha para a concorrência entrar. A jogada de mestre do Flamengo. É exatamente nessa brecha que o Flamengo entrou. O clube já foi lá, já conversou diretamente com o Thiago Almada e apresentou o projeto esportivo, a estrutura, a condição financeira. E a resposta, pelo menos verbalmente, foi positiva. O jogador topou. Existe sim um acordo verbal entre as partes. Só que, e aqui entra o detalhe que muita gente ainda não sabe, esse acordo tem uma condição imposta pelo próprio Almada. Se aparecer qualquer proposta vinda da Europa, ele derruba na hora esse entendimento com o Flamengo e segue o caminho europeu. Ou seja, o Mengão tá na frente, mas com um pé atrás, porque sabe que depende de duas variáveis: o impasse do River continuar e nenhum clube europeu aparecer. Porque o Flamengo leva vantagem nessa disputa e aqui, nação, é onde o Flamengo mostra a força que tem hoje no mercado. Se o banco pede garantia bancária, o Mengão tem para apresentar. Se pede dinheiro na frente, o Flamengo tem caixa para colocar o valor à vista sem depender de parcelamento arriscado. E tem mais um fator que pesa: o histórico recente do clube com o próprio Atlético de Madrid. A negociação de Samuel Lino foi paga certinha, dentro do prazo, e o próprio Saúl, que veio para o Rio de Janeiro, também passou por acordo tranquilo entre os clubes. Isso gera confiança. Isso facilita a conversa. E isso pode ser o diferencial decisivo se o River continuar enrolado com o banco americano. Um recado de honestidade pra você, torcedor. Agora deixa eu ser sincero com você, porque aqui no Radar a gente não vende ilusão. Acordo verbal sozinho não vale nada, ainda mais no futebol, ainda mais envolvendo um jogador que tá disputando semifinal de Copa do Mundo pela seleção argentina. Até o momento, nenhuma proposta europeia formal chegou para Thiago Almada, mesmo com ele em vitrine mundial jogando ao lado do Messi. Mas o cenário pode mudar de um dia pro outro. Por isso, trato essa informação como ela realmente é: um avanço real, um acordo verbal confirmado pela coluna do Fla, mas ainda sem nada assinado, sem nada oficializado. A palavra final só sai quando Almada definir o futuro dele, o que deve acontecer depois que a Argentina encerrar a participação na Copa. O que Almada representaria taticamente no Flamengo? E se sair do papel, nação, prepara o coração, porque a peça encaixa muito bem. Thiago Almada é um armador de qualidade rara, um jogador que está vivendo um processo de transição de protagonismo justamente ao lado de Lionel Messi na seleção argentina. Hoje o Messi joga mais recuado, como um falso 9, e é o Almada quem organiza, quem pensa o jogo lá na frente.
No Flamengo, ele chegaria para dividir a criação com o Arrascaeta, garantindo que o time mantenha um nível técnico independente de quem estiver em campo. Um meio-campo Arrascaeta e Almada juntos, ou se revezando, colocaria o Flamengo em outro patamar de qualidade ofensiva para o resto da temporada. Agenda da semana no Ninho. Enquanto essa novela do mercado se desenrola, a vida no CT segue. O técnico Leonardo Jardim retoma os treinos amanhã, com atividades marcadas para quarta e quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a delegação embarca para Brasília, onde o Flamengo enfrenta o Olímpia em amistoso, e o Radar já vai estar lá cobrindo tudo, trazendo bastidor, escalação e repercussão em primeira mão. E é assim, nação, que fecha o pacote de hoje sobre a novela Thiago Almada. Resumindo para você que chegou agora, acordo verbal fechado, Flamengo na cola do River Plate, Banco Americano travando a negociação argentina e o desfecho só deve sair depois da Copa do Mundo. Fica ligado que o Radar Rubro-Negro vai acompanhar cada capítulo dessa história com fonte confirmada e sem espalhar boato como se fosse verdade absoluta. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha dessa possível contratação e ativa o sininho para não perder a próxima atualização. SRN Nação, saudações rubro-negras.